Depois de anos de produções covardes que transformaram vilões icônicos em pessoas mal compreendidas, vítimas da sociedade ou simplesmente em um personagem patético em um filme besteirol qualquer, a série do Pinguim conseguiu criar uma verdadeira história de vilão, com toda a crueldade e complexidade que um personagem como esse precisa ter, calando a boca de todo mundo que questionava a razão dessa série existir. De volta a Gotham City. A série começa no mesmo instante em que o filme The Batman termina, com parte de Gotham completamente inundada por conta do plano de destruição do Charada e com a família Falcone completamente órfã por conta da perda do seu líder. E é nesse plot que a série é centrada desde o começo, com o Pinguim tentando ascender como uma autoridade dentro do mundo do crime de Gotham após a morte do Carmine Falcone. Mas é aí que a série apresenta sua primeira sacada genial, porque essa jornada do personagem não começa com um super plano dele para destronar os Falcones, e sim por um ato completamente impulsivo que o coloca em perigo e o obriga a jogar contra as possibilidades com os poucos recursos que ele possui. Em toda essa primeira parte da série, a coisa que mais me agrada é como a cinematografia e a direção conseguiram manter todo o clima sujo e sufocante da Gotham do filme do Matt Reeves, e a enriquecendo ainda mais com os novos personagens que são apresentados. Personagens realistas e relevantes. Um problema de muitas produções é a presença de personagens que não agregam no avanço da narrativa e acabam sobrando na história, mesmo se sendo promissores de início. Mas isso é algo que não dá pra falar que existe nessa série. Todos os personagens aqui são igualmente relevantes e possuem papéis muito bem definidos na história. O Victor é o melhor exemplo disso. O personagem que começa como um refém do Pinguim é pouco a pouco atraído pelos benefícios que a vida do crime tem a oferecer, e a carência deixada pela perda da família o torna vulnerável ao afeto que o Oz dá pra ele, o que aos poucos vai corrompendo sua moral, ainda que ele continue entendendo o que é certo e errado, mas com a convivência ao lado do Pinguim, ele passa a entender e acreditar que às vezes o certo e o errado podem ter sentidos inversos, onde o certo significa tomar atitudes drásticas e criminosas. E o momento que melhor retrata isso é quando ele desiste de contar ao Oz sobre o Squid e decide que ele mesmo irá matá-lo, pelo bem dos dois e por tudo que eles estavam construindo juntos. O detalhe da arma sendo mostrada no início desse episódio é um foreshadowing do que nos esperava mais à frente. E isso é só um dos indicativos de que a construção desse personagem é muito bem idealizada e executada, já que a presença do Victor é um fator chave em diversos momentos, e sem ele, a história teria tomado outros rumos. Mas se é pra falar de personagem bom, a gente vai ter que falar dela. A Sofia Falcone. Cara, que personagem gostosa. Incrível. Desde sua primeira aparição, essa personagem conseguiu tirar o protagonista do Pinguim e dividir ele com ela. Porque o modo como a gostosa maravilhosa da Christian Milioti consegue brincar com o tom de voz e o olhar para emanar uma presença ameaçadora é algo surreal. Ela te fisga facilmente, te deixando com um misto de medo, tensão e atração por ela. E a série sabe que ela é uma personagem que carregaria a história inteiramente sozinha se precisasse. Por isso que nós temos um episódio que é inteiramente dedicado a ela. Um único episódio onde temos uma construção e desenvolvimento que é difícil de se ver até em personagens de séries com muitas temporadas. Mas a série do Pinguim consegue fazer tudo isso em 1 hora. É simplesmente incrível o quão bom é o roteiro dessa série. Percebam como a postura e o tom de voz dela se difere de como a personagem está no início do flashback do episódio 4 e de como ela se apresenta e se impõe durante a cena do jantar, lá pro final do episódio. Até as vestimentas ajudam a demonstrar essa diferença dela, com ela antes usando vestidos mais fechados e parecendo sempre encolhida ao redor da família, para depois dos seus anos no Arkham, ela retornar como uma mulher que sabe ser sexy e extremamente ameaçadora ao mesmo tempo, se impondo sem nem precisar aumentar o tom de voz. E não é qualquer atriz que consegue fazer isso. E é claro, o roteiro e a direção são excelentes e sabem construir cada detalhe
detalhe da narrativa, desde o início com ela sendo traída pela própria família, até culminar lá naquele final apoteótico, onde ela tem a sua vingança. Se essa mulher não ganhar um Emmy por essa série, vai ser uma das maiores injustiças da história dessas premiações. Mas eu ainda não terminei de elogiar os personagens dessa série. A Frances Cobb, né, que é a mãe do Oz, ela é uma personagem igualmente fenomenal e muito bem interpretada também. A decadência da sua consciência para a demência é mostrada com uma crueza tão natural que impressiona. Na conversa entre ela e a Sofia no episódio 7, vemos a consciência dela começar a voltar no tempo para a noite em que os filhos morreram. E é uma atuação tão sutil que eu fiquei de queixo caído. E eu gosto também de como ela é ríspida com o Oz e pesa nas costas dele com todas aquelas cobranças que ela faz. O que futuramente faz ainda mais sentido quando a gente descobre todo o contexto por trás da morte dos irmãos dele. E também tem o fato de ela ser o principal fator de humanização e vulnerabilidade do Pinguim, que é praticamente uma criança, sempre esperando sua mãe guiá-lo em suas decisões e depois seguindo seus passos com base no que será benéfico para ela. E esse é outro trunfo dessa série. Um vilão de verdade. O Pinguim é um personagem complexo, mas isso não significa que exista uma justificativa para sua maldade. A série consegue humanizar o personagem sem usar uma romantização barata para isso. Através da relação de obsessão que ele tem com a mãe e seu caráter duvidoso desde a infância, que o levou a causar a morte dos irmãos, entendemos o porquê do personagem ser daquele jeito. Mas o roteiro é bem escrito o suficiente para não mostrar isso de um modo que justifique seus atos atrozes. Ele é uma pessoa ruim, e a série sabe disso e não tenta disfarçar para nos fazer ter mais simpatia pelo personagem. Na verdade, nós até simpatizamos com ele e torcemos muito por ele em diversos momentos, mas é impossível concordar com suas ações. E isso se dá porque a série consegue explorar muito bem outras facetas da vilania do personagem, indo além do seu caráter violento. O Pinguim aqui é praticamente um diplomata extremamente narcisista e carismático. Ele fala bem e os seus discursos são sempre muito intensos e sedutores. A cena do encontro com as gangues da cidade e a criação da Cúpula Dourada reflete isso muito bem. É o perfeito exemplo de como o Pinguim consegue soar maquiavélico e sedutor ao mesmo tempo. O cara tem uma lábia tão absurda que mesmo confessando todas as merdas que ele fez, ainda assim convence as pessoas a ficarem do lado dele. Outro momento icônico também é quando o Salvatore morre de um ataque cardíaco no meio da briga entre eles. E a necessidade que o Pinguim sente de olhar nos olhos dele e falar que ele perdeu em seus últimos instantes de vida é mais uma marca dessa maldade narcísica do personagem, assim como a crueldade diante da impotência do inimigo quando ele atira no corpo morto do Saul simplesmente porque sim. E é claro, a atuação do Colin Farrell está visceral em todos esses momentos. Ele realmente se transformou no personagem e é impossível de reconhecer qualquer trejeito do ator por trás do incrível trabalho de maquiagem que a produção da série fez. The hell are you supposed to be? Cada um tem a vingança que merece. I'm vengeance. Um dos elementos mais interessantes em The Batman é o fato do Batman se colocar como a vingança de Gotham contra os criminosos da cidade, sendo essa sua principal motivação para usar o manto do Homem-Morcego. Mas no final do filme, ele compreende que para fazer uma verdadeira mudança em Gotham, ele precisa representar mais esperança do que vingança para a população. E na reta final da série, parecia que todos os personagens queriam assumir esse rótulo para si, já que os últimos episódios são uma coleção de vinganças catárticas que encerram arcos, concluem desenvolvimentos e abrem possibilidades para o futuro. Eu quero começar comentando sobre a cena em que o Pinguim espera o carro em que supostamente a mãe dele está, depois dele ter feito um acordo com a Sofia. Toda a condução dessa cena é espetacular. A forma como a Sofia tortura o Oz apenas com a insinuação e expectativa de que a mãe dele está morta no porta-malas só é tão boa graças a um elenco, roteiro e direção de qualidade tão elevada como o dessa série. Porque tudo o que ela faz é apenas usar a voz, e a câmera vai acompanhando o Pinguim
E a gente vai vendo o desespero tomando forma na expressão dele, os olhos enchendo de lágrimas enquanto ele encara o carro. Cara, é tudo impecável. Mas a vingança da Sofia é muito maior do que simplesmente matar o pinguim ou a mãe dele. No último episódio, ela opta por destruir o fino laço que ainda interliga os dois, expondo o monstro que o Oz é, um cara que continuou mentindo até o último minuto, mesmo com a integridade física da mãe estando em perigo. E é mais uma bela condução de cena, apesar de eu não ser muito fã do modo como ele consegue escapar e fugir da situação. Mas o que importa mesmo é que a Sofia continua como sempre muito gostosa, muito boa personagem, e eu não me lembro da última vez em que eu fiquei tão triste e angustiado em ver que um personagem que eu gosto tanto está prestes a morrer. Sério, aquela cena do pinguim levando ela para um último passeio foi torturante pra mim. Eu fiquei torcendo pra que qualquer coisa acontecesse, que sei lá, o psicólogo dela salvasse ela, ou que o bate-sinal acendesse no céu e o pinguim ficasse com medo e fugisse, qualquer coisa. Mas no fim, nada disso aconteceu. Mas pelo menos a Sofia foi salva. Bem, quase isso. Por mais que eu, e acredito que boa parte do público tenha ficado aliviado em ver que a personagem não morreu, para a personagem, aquele destino com certeza é pior do que a morte. O pinguim se vingou dela de forma vil e cruel, transformando ela em uma prisioneira do Arkham novamente. Mas o lado bom disso é que abre margem para a personagem voltar no próximo filme do Batman, e quem sabe até ter uma interação com o Homem-Morcego, e com a Mulher-Gato, já que a gente vê ela recebendo uma carta da Selina Kyle. Mas o principal ponto desse final é que mesmo com sua vingança, o pinguim sofre a maior derrota possível ao ver sua mãe em estado vegetativo, ficando sem saber se ela algum dia irá perdoá-lo ou sentir orgulho por tudo que ele fez. Porque essa era a força dele, mas também era sua fraqueza, como ele bem explica pro Victor enquanto eles conversam no parque durante a noite. E como ele não quer mais lidar com isso, ele precisa se livrar da única coisa que poderia ser usada contra ele futuramente. E com um gesto de carinho, ele comete a sua última e mais vil traição, matando o Victor a sangue frio, mesmo depois de tudo que o garoto fez por ele e de toda a relação que os dois construíram juntos. E no final vemos o Oz, finalmente como o pinguim, com seu clássico visual dos quadrinhos, tendo todo o submundo do crime de Gotham na palma da sua mão. E encerrando a série com uma cena bem esquisita dele dançando com aquela prostituta enquanto a trata como se ela fosse sua mãe, coisa que faria até Édipo ficar de estômago embrulhado. E olha, naquele momento eu já tava completamente angustiado, achando que os caras realmente tinham esquecido do Batman. E eu tava disposto a não dar um 10 pra essa série se isso acontecesse, já que em diversos momentos no decorrer dos episódios, eles poderiam pelo menos ter mencionado o Batman para sentirmos a sua aura assombrando cada um dos criminosos. Mas não tem jeito, no final os caras entregaram tudo, e conforme a câmera foi se afastando, nós vemos o bate-sinal brilhando no céu noturno de Gotham. E agora, só nos resta esperar pela vindoura estreia do próximo filme do Homem-Morcego.